Estas duas equipas podiam encontrar-se na final da Champions ou num jogo a feijões, disputado em campo pelado e jogando com as reservas. Podiam estar taças e campeonatos em jogo ou ser só para matar o tempo. Podia ser um jogo único ou podiam defrontar-se todas as semanas. No coração dos adeptos, seria sempre um jogo de vida ou de morte. Entre Benfica e Sporting, não há jogos menores. É sempre o desafio mais importante do mundo. Em causa está a vizinhança, a rivalidade, o orgulho. É o duelo ancestral do futebol português. Vencê-lo é uma questão de honra. Nessa década de 70, o Benfica e o Sporting foram os clubes que decidiram os campeonatos. E, portanto, vamos perceber que foi um bom início de época, foi um bom início de década para o Benfica, porque depois acabou por ganhar mais 6 campeonatos. E, por isso, ao seu rival de sempre, que estava até àquela altura muito melhor, e, portanto, a partir daí parece que se apanhou a embalagem para que nos próximos anos o Benfica pudesse ser aquela equipa que todos os associados que queriam ter. Principalmente quando se inicia uma nova década e quando essa década foi muito frutuosa para o Benfica. O derby não é Benfica-Porto, o derby é dentro da mesma cidade, são duas equipas da mesma cidade. É um derby de facto tradicional, é o derby do país. E tem sempre aquele prazer de quando se ganha ao Sporting, parece que sabe sempre um bocadinho melhor. Esse derby é um derby eterno e os derbys têm emoção, têm incerteza no resultado, têm tudo isso. Tudo isto estava em jogo no Benfica Sporting de 27 de dezembro de 1970. Estava também em jogo a viragem de um campeonato nacional. Estava em jogo o brio de um Benfica entre a glória dos anos 60 e a esperança de uma nova geração. Foi um jogo grande, muito grande, e no fim, venceu o melhor. Época 1970-71. Sopram ventos de mudança na luz. Tinha oficialmente chegado ao fim uma década de ouro em que o Benfica dominou amplamente o futebol nacional. Atingiu 5 finais europeias e se sagrou por 2 vezes campeão europeu. Em 69-70, parecia ter soado o canto do cisne. Os encarnados perdem o campeonato para o Sporting. Vêm partir o treinador Otto Glória e, a pouco, vão dizendo adeus aos grandes futebolistas do passado. Os anos 70 chegavam com um desafio à altura das responsabilidades do clube. O Benfica tinha de se reinventar para continuar a ser o Benfica, o maior clube português e um dos maiores do mundo. Esse ano de 69-70 em que o Benfica perde o campeonato para o Sporting foi um ano algo atípico. Enfim, tivemos vários treinadores, as coisas não engrenaram da forma que era suposto que acontecesse. O presidente Borges Coutinho, em funções desde 1969, faz uma aposta clara no futebol. O Benfica vai começar a década com um novo treinador, um técnico rigoroso e disciplinador que sabia transformar todo o gênio individual dos jogadores numa equipa consistente. O escolhido chama-se Jimmy Hagan e é um regresso à escola inglesa quase 20 anos depois de Ted Smith. Borges Coutinho tinha uma grande ligação, uma grande afinidade com a Inglaterra, como se sabe. E Jimmy Hagan, como treinador inglês, servia às mil maravilhas o espírito pessoal de Borges Coutinho. Borges entendia-se muito bem com aquele sistema inglês. Era muito a maneira de ser dele, não é? A maneira de estar na vida, a maneira de estar no mundo, tinha muito a ver com a sensibilidade britânica. E ele era mesmo, tinha aspecto de cidadão inglês, não é? Era muito britânico na sua maneira de ser. E portanto, Jimmy Hagan servia às
mil maravilhas esta intenção. Não se esqueça, não nos podemos esquecer que o Jimmy Hagan, quando chegou a Portugal, revolucionou completamente também o futebol português. Não há dúvida nenhuma que há uma época, foi como a Autoglória, antes e depois da Autoglória, antes e depois de Jimmy Hagan. Foi o Dr. Borges Coutinho que foi buscar o Jimmy Hagan, com muita surpresa nossa, numa reunião de direção, diz que já tinha treinador escolhido, ia dar conhecimento, a ver se toda a gente concordava, mas foi o Dr. Borges Coutinho e o Jimmy Hagan, enfim, fez o seu papel, fomos campeões, ganhou a Taça de Portugal também, fez a dobradinha, e aí o Dr. Borges Coutinho ficou esfuziante. Eu lembro de um comentador, que era o Neves de Sousa, enfim, já falecido, não é? Que recordo perfeitamente isso, que dizia que Jimmy Hagan não era um treinador, era um garagista. Havia um certo despeito e esse é um certo desprezo pelo Jimmy Hagan. O Jimmy Hagan ganhava tudo, ganhou tudo, não é? No Benfica, pelo menos a nível nacional. De facto, eu acho que ele não sabia muito de tática. O que ele queria, de facto, é, como disse há pouco, uma excelente preparação física. Depois mandava os jogadores para o campo, joguem, penso eu, enfim, não estava lá, mas joguem, façam o que sabem e podem, e de facto os jogadores sabiam muito. O Jimmy Hagan foi internacional inglês naquela célebre equipa que ganhou Portugal 10-0, não é? Embora certos cronistas da época dissessem que o homem que era garagista porque tinha uma garagem, ele foi um jogador profissional e confirmou ao Benfica todos os seus créditos, não é? Dando 3 títulos de campeão ao Benfica, não é? E dando a imagem da sua marca, do futebol diferente, o futebol à inglesa, mas com ingredientes portugueses. Eu penso que uma época horrível e que ele sentiu a necessidade de ir buscar um treinador rigoroso na disciplina. E eu penso que foi a ideia dele foi essa. Foi uma ideia bem conseguida, em que tanto o Benfica depois começou a ganhar com mais facilidade, a ganhar campeonatos sem derrotas e o Borges Coutinho tem uma grande responsabilidade nesse aspecto. O Jimmy Hagan, quando veio para Portugal, não sei se disse, o Jimmy Hagan não era um homem cotado em Inglaterra, considerado um trabalhador, um operário do futebol. Era um homem de rigor, mas duro, duríssimo, pulso firme, mas não era tido como um águia, um grande tático, um homem de grandes decisões em termos futebolísticos. E ele apostou nele e apostou bem, como se viu, não é? É certo que ele deu ali um safanão no Benfica e para o futebol português. Chegado a Lisboa, Jimmy Hagan parece gostar do que vê. Ao contrário do que seria natural no começo de uma nova época, o técnico não pede qualquer contratação e limita-se a trabalhar com o que tem. Já não poderá contar com Coluna, José Augusto e Cruz, 3 figuras nucleares do bicampeão europeu que foram saindo à vez ao longo da última temporada. No entanto, dispõe do talento emergente de uma nova geração. O central Humberto Coelho, os médios Tony e Vítor Martins, ou os avançados Artur Jorge e Nené, não esquecendo algumas tremendas mais-valias: José Henrique, Jaime Graça, Simões ou Eusébio. Havia ali uma mistura de jogadores mais experientes que vinham ainda dos títulos europeus, como é o caso do Eusébio, Simões, que tinham conquistado a segunda Taça dos Campeões, e depois jogadores que foram entrando e estiveram em algumas finais, e dos jogadores mais jovens. Foi esse equilíbrio e tanto o Borges Coutinho como o treinador conseguiram tirar um rendimento e aproveitar essa mistura de jogadores experientes com muitos jogos nas competições europeias, com jogadores mais jovens que tinham chegado ao Benfica para fazer uma época de júnior, já jogadores com um bom ritmo competitivo e que eram jogadores que davam garantias do Benfica não perder qualidade. Mas isso passou-se passava-se na altura, em todos os anos e com todas as gerações. Aparecem sempre os novos, há sempre uns mais idosos que vão sair. Mas qualquer desses jogadores, eu penso, se perguntarmos a eles, eles estão felicíssimos de fazer parte de um plantel onde se há aqueles jogadores com aquela qualidade. Arriscaria a dizer
que esse plantel de 70 foi o mais rico que o Benfica teve. Não quer dizer que era o que tinha o mais elevado talento, a mais refinada arte, mas no conjunto, no equilíbrio das necessidades, na construção de um plantel para 2 jogadores de grande categoria para o mesmo lugar, eu creio que esse foi o melhor de todos. Depois de uma pré-época promissora em que ganham 9 jogos em 10, os encarnados entram mal na competição oficial. Em 1970-71, o campeonato disputa-se entre 14 equipas e cada vitória vale 2 pontos. Com apenas 56 pontos em jogo, qualquer deslize pode ser fatal e o Benfica acumula-os na primeira volta. Em 13 jornadas, vence apenas 6, perdendo com Farense e Setúbal e empatando com Sporting, Guimarães, Porto, Belenenses e Académica. A meio do campeonato, o Benfica está a 6 pontos do líder Sporting e o título tem contornos de miragem. Mas o que ninguém sabe então é que os encarnados vencerão 12 dos 13 jogos que faltam. O Benfica, no início da época de 70-71, teve dificuldades porque há quem diga, dizia-se na época que o Jimmy Hagan teve alguma dificuldade em adaptar-se também ao futebol português. Era novo, ele nunca tinha sido de Inglaterra e foi uma experiência que ele aceitou, mas que teve alguma dificuldade no início. Mas depois o Benfica, com os valores que tinha, conseguiu na segunda volta inverter a situação. A primeira volta não correu tão bem porque nós não estávamos habituados àqueles métodos de inglês, não é? E foi que já disse, depois viemos mais tarde a ter benefícios daquilo que fazíamos com o Jimmy Hagan. Eu lembro-me que, salvo erro, acabámos a primeira volta com 6 pontos atrás do Sporting. E depois ganhámos o campeonato, fomos ganhar o campeonato com 6 pontos à frente do Sporting. Portanto, isso que a segunda volta nossa foi de celebrar tudo e todos. Benfica e Sporting têm encontro marcado na Luz para a 15ª jornada e a ronda anterior abre ainda mais o apetite para um duelo que já agitava os corações dos adeptos. Na primeira jornada da segunda volta, o líder Sporting perde escandalosamente em casa com o Lanterna Vermelha Barreirense. Com Eusébio a fazer os 2 golos da vitória do Benfica no terreno da CUF, os encarnados reduzem inesperadamente para 4 a diferença pontual para os Leões. Redobrava a importância do derby eterno. Estava marcada para, dali a uma semana, a hora de mudar o rumo ao campeonato. O Sporting tinha vindo a fazer uma época muito, muito interessante, melhor que o Benfica, e que interrompe com a derrota em casa com o Barreirense. Eu acho que eles já vinham, faz-me lembrar aquele combate de boxe em que eles já vêm combalidos com um soco que tinham levado bem a sério, bem doloroso, no confronto com o Barreirense. E vêm já vêm um pouco deprimidos, vêm já em déficit de confiança e que o Benfica tira partido disso. É Natal no mundo. Pela primeira vez, Jimmy Hagan e a mulher passam a quadra longe de Inglaterra. A responsabilidade do técnico a isso obriga. Tal como ele, os jogadores do Benfica passam a noite de 24 de dezembro em casa com as famílias. Mas no dia seguinte, a celebração vai prosseguir no contexto de outra família, a encarnada. Jogadores e técnico seguem para a concentração em Carcavelos. Era preciso preparar ao pormenor o presente desejado por milhões de benfiquistas. Esse estágio foi muito bem pensado pelo Jimmy Hagan, porque serviu de exemplo para os jogadores. Portanto, o jogo era decisivo para o Benfica, não era para o Sporting, porque o Sporting tinha uma grande vantagem. E o Jimmy Hagan dá o exemplo, ficando em Portugal, não vai passar o Natal, fica em Portugal e dá o exemplo aos jogadores. Portanto, e foi, digamos que, é ser líder pelo exemplo, mostrando que aquele jogo era o jogo do tudo ou nada para o Benfica. Jogar no Natal era caso raro no futebol e hoje nem se joga. Mas jogar a 27 de dezembro, lembro perfeitamente de ter passado a véspera de Natal em estágio. Portanto, havia que dar as prendas às crianças sem a presença do pai. E o calendário designou um Benfica Sporting na Luz. E portanto, para as pessoas, para o público, foi fantástico, porque passam o Natal em casa com as pessoas e depois têm esse prato
fortíssimo, que é um derby na Luz. E, portanto, foi um momento marcante. Carlos Pinhão na bola escreve: começou a segunda volta do campeonato, ou começou outro campeonato. A jornada 14 apenas criou expectativa, mas a jornada 15 é que vai dizer alguma coisa de concreto. Apesar da derrota caseira com o Barreirense, o Sporting era o favorito no derby. Ao contrário da campanha acidental do rival, os Leões